Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos mais um momento para meditar na palavra de Deus. Que Deus possa continuar falando ao seu coração com tudo que já foi feito e ainda essa mensagem que será transmitida. E nessa noite nós vamos dar início a uma série que Deus tem ministrado ao meu coração, tem me abençoado e creio que vai ser bênção para a sua vida. Uma série de 3 mensagens baseada em Lucas 15, que fala de 3 parábolas. E o tema dessa série é o que você perdeu que precisa ser resgatado. O que você perdeu que precisa ser achado novamente. E hoje nós vamos meditar na primeira parábola de Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida, que se encontra dos versículos 3 a 7. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. E ele, Jesus, lhes propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui no início do capítulo, Jesus se aproxima dos pecadores para ouvir os publicanos e os fariseus perguntam, questionam quem é aquele que recebe e vai comer com esses pecadores. E Jesus vai lhe propor 3 parábolas. A primeira é essa que nós lemos, da ovelha perdida. E nessas 3 parábolas nós vamos ver 3 perdas. E, consequentemente, no final, a alegria de Deus por encontrar quem estava perdido, fazendo um paralelo aqui da ovelha perdida e de um pecador que se arrepende. Nós somos pecadores e devemos nos arrepender diariamente pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados para com Deus. E ele se alegra. A festa no céu por esse arrependimento, deixar aquela atitude ruim e fazer o que é certo perante Deus. Então, Jesus utiliza muito em suas parábolas o cotidiano da época em que estava inserido. E nessa parábola ele se remete a um rebanho de 100 ovelhas e um pastor ou um homem que cuidava dessas ovelhas. Vamos analisar 2 aspectos hoje e discorrer versículo por versículo. Versículo 3 e 4 diz: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas... 100 ovelhas, naquele período, era considerado um grande rebanho. Um rebanho considerável, E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. Aqui nós vemos que ele perdeu uma das 100, mas não deixa parar lá. Mas ele vai até achá-la. Mas a gente observa que ele deixa as 99 aonde? No deserto. Aqui no grego é eremos, que é um sertão, um lugar ermo, desolado ou solitário. Então, uma região que não era habitada, uma ruína. Aqui nós podemos aprender que algumas vezes vai ser necessário as ovelhas sadias, as ovelhas que estão juntas, as ovelhas que estão bem no rebanho, trazendo para a nossa vida como ovelha, ficarem um tempo sem a presença do pastor. Por quê? Porque o pastor vai atrás daquela que necessita naquele momento de mais cuidado, que não está junto. Então o pastor vai ali. E nem sempre esse lugar que as 99 ou que as ovelhas sadias vão ficar é um lugar agradável, como foi o caso dessas 99. Foi no meio do deserto,
num lugar ermo. Então, muitas vezes não se sinta desamparado pelo pastor. Às vezes é um período, é algo necessário para que ele venha cuidar daquela que está necessitando mais naquele período, naquele momento. E no versículo 4 diz que ele vai atrás daquela ovelha perdida. Ele vai em busca, o pastor, aquele homem. Ele vai à procura daquela que se perdeu, que está sozinha, que está em perigo, necessitada, até achar. Então esse homem, ele não desiste fácil. Ele não abandona. E ele vai insistir naquela ovelha até encontrá-la, até achá-la. Então, que a gente como ovelha não venha se sentir desamparado pelo pastor e o pastor, o homem que está dirigindo o rebanho, não desista de nenhuma ovelha, de nenhuma pessoa. Vai até encontrá-la, não abandone. Isso serve para todos nós. Nós vamos começar aqui analisando 2 aspectos. O primeiro é desse homem que perdeu a ovelha. Talvez você possa pensar e me perguntar, mas eu não sou pastor? Essa palavra não serve para mim. Não, serve para todos nós. Todos nós somos pastores, nem que seja da nossa casa, do nosso lar. Você que tem uma família, você tem que cuidar dos seus filhos, o homem, o marido da sua esposa, a esposa do seu marido. Devemos cuidar daqueles que nos cercam. Então, muitas vezes de amigos, de parentes. Então, todos nós devemos cuidar de alguém e devemos ser pastores de alguém. Então, eu te pergunto nessa noite, será que temos perdido alguma ovelha do nosso rebanho? Alguma ovelha que Deus tem nos confiado? Algum parente, algum amigo, alguém que o Senhor colocou na sua mão para cuidar e pastorear? Se por acaso você tem alguém em mente aí que tenha se perdido, faça como esse pastor, como esse homem. E a primeira lição que eu deixo é justamente, faça como esse homem. Não abandone ninguém e procure até achar. Não abandone, não deixe de lado. Não fale que esse não tem mais jeito. Vá até encontrá-la, insista, guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 5, continuando a leitura, diz, e achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Esse homem que procurou incessantemente, quando encontra, ele coloca sobre o seu ombro, e muito alegre e feliz. Essa expressão, colocar sobre o seu ombro, pode remeter para nós que ele levanta aquela ovelha que estava perdida. Ele carrega, ele não a deixa sozinha no chão, desamparada, mas ele, além de procurá-la, quando encontra, vai cuidar dela. E fica muito jubiloso, cheio de alegria, feliz, satisfeito por a ter encontrado. Então, se você é a ovelha sadia, esteja lá feliz no meio do rebanho que as 99 estão, mesmo que seja no deserto. Se você é a ovelha perdida, deixe ser encontrada pelo pastor para voltar junto ao rebanho. Deixe ser cuidada. E se você é esse pastor, esse homem, essa mulher que detectou que está perdendo alguma ovelha que Deus te confiou, procure incessantemente até encontrar, e quando encontrar, ajude, levante, dê força para essa ovelha que está precisando de você. Continuando, no versículo 6, diz, e chegando a casa, depois de ter colocado a ovelha no ombro, alegre, ele chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele ficou muito feliz, mas ele não vai se alegrar sozinho apenas. Ele convoca os amigos por achar aquela ovelha perdida. Então, ele faz uma festa, ele compartilha com outras pessoas. Devemos fazer isso. A palavra de Deus nos fala que devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, devemos estar juntos, unidos em momentos bons e ruins.
Aqui podemos observar o segundo aspecto da ovelha que se perdeu. Muitas vezes na Bíblia, nós somos comparados à ovelha. Somos ovelha do rebanho do Senhor, do seu pastoreio, né? E a ovelha sozinha, ela não tem direção. Por isso ela precisa de um pastor, de um cajado para conduzi-la. A ovelha, ela não sabe discernir um alimento bom de um ruim. Por isso que ela precisa de uma orientação. A ovelha, se ela for caminhando, tiver um precipício, ela cai no precipício, ela não tem um senso de perigo. Então, a necessidade de estar no rebanho sendo pastoreada. Então, não devemos ser como essa ovelha que se perdeu, essa ovelha que se apartou do rebanho, essa ovelha que ficou sozinha, isolada, sozinha, no meio dos perigos, suscetíveis ao predador vir e atacá-la, sem cuidado. Muitas vezes, quando nos isolamos da congregação, quando não queremos mais ouvir um pastor, nós nos assemelhamos a essa ovelha perdida, que está suscetível a perigo, suscetível a morrer, espiritualmente falando, para nossas vidas. Então não seja como essa ovelha que perdeu a comunhão com as outras ovelhas e o cuidado de um pastor. Não seja. Esteja em comunhão. Tenha um líder, um pastor orientando, orando, aconselhando junto a você. Segunda lição que Deus ministra nessa noite. Não se isole ficando sozinho, sem comunhão e sem pastor. Não se isole, não fique sozinho, não fique sem orientação pastoral de uma liderança espiritual. Isso é muito importante para a minha, para a sua vida. Pense nisso. Continuando, no versículo 7 diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então essa parábola do pastor, das 99 e da que se perdeu, serve para ilustrar que vai ter mais alegria, mais júbilo, mais festa no céu por causa de um pecador arrependido que reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, que se humilha perante ao Senhor, do que uma pessoa que não faz essa prática de se humilhar, de se arrepender. Então, uma pessoa que reconhece que está caminhando por caminhos tortuosos, ruins, e voltam para o caminho do Senhor Jesus Cristo, ela é muito importante para Deus, para o reino. Então, dê valor à sua vida e a essas pessoas. Não despreze nenhuma vida, pois aquelas pessoas que muitas vezes desprezamos e passamos de longe sem falar, pode trazer muita alegria para o reino dos céus. Um pecador arrependido alcança amor e misericórdia de Deus, trazendo muita alegria. Que nós, se por acaso nessa noite somos um pecador, somos essa ovelha que se apartou do reino dos céus, da palavra de Deus, do caminho do Senhor e do rebanho, da comunhão com os santos e de uma liderança, que nós venhamos a voltar, olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus, nos arrepender. E Deus é misericordioso para nos perdoar. Faça uma reflexão nessa noite. Quem eu sou? Onde eu estou inserido nessa parábola da ovelha perdida? Será que eu sou um pastor, ou um homem, ou uma mulher que preciso ir à procura, ir em busca de um parente, de um amigo, de uma pessoa que Deus me confiou para cuidar e eu tenho negligenciado e deixado de lado essa pessoa? Não faça isso. Procure incessantemente até encontrar. Ou será que eu sou a ovelha que estou melindroso ou melindrosa por ser abandonado temporariamente por um pastor?
enquanto ele está indo cuidar de outra situação que está necessitando importância, cuidado, e eu estou bem, eu tenho a palavra, eu tenho amigos, eu tenho a comunhão dos irmãos, mesmo que eu esteja no deserto, como essas 99 ficaram, não se sinta isolado e abandonado. Se fortaleça em Deus, se fortaleça com o rebanho, com amigos, com irmãos. Ou será que eu sou essa ovelha perdida, que se afastou e apartou do rebanho e de um pastor? Se por acaso você, esse terceiro personagem, se volte hoje para Cristo. Volte hoje para a presença de Deus. Não sabemos o dia de amanhã. O mundo é mau. O mundo está caminhando para o fim. Estão se cumprindo as promessas. Pestes, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, a tecnologia avançando. Não sabemos o dia de amanhã. Não tente acumular tesouro nessa terra. Para quem vai ficar? Mas acumule tesouro nos céus. Não perca a sua esperança. A nossa esperança tem que estar em Deus, na vida eterna, na salvação. Não deposite esperança nesse mundo, em homens e mulheres, em bens materiais. Não deposite na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua riqueza, mas deposite a esperança em Deus. Se tiver que se alegrar, se alegre na presença de Deus. Não há prazer maior do que estarmos junto a Deus e passarmos toda uma eternidade com Ele. Pense nisso nessa noite. Reflita nessa mensagem, reflita nessa parábola, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento, e você que nessa noite se sente como essa ovelha perdida, coloque a mão no seu coração aí onde você estiver e ore comigo em nome de Jesus. Deus está te olhando, Deus está contigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos e meditarmos na sua palavra, Deus. Nesse momento, alcança cada casa, cada vida, Deus, que está orando junto comigo, e que o Senhor possa perdoar de todos os pecados, de todas as falhas, de todas as dívidas, que possamos voltar para o seu rebanho, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos guie, Pai, por veredas planas, por pastos verdejantes e leva-nos, meu Pai, junto às águas tranquilas. Nos guie, Pai, seja o nosso pastor, que possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e possamos caminhar contigo, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.